E você acompanha agora a agenda dos candidatos à presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vai a Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Às 6h30 da tarde, Lula concede entrevista coletiva no campo de futebol do Clube Heliópolis. Às 19 horas, o ex-presidente e o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, participam do ato Brasil da Esperança, também no Clube Heliópolis. Jair Bolsonaro, do PL, participa às 10h30 da manhã de encontro com prefeitos de municípios catarinenses em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Em seguida, o candidato fala com pessoas no local. Às 14h30, Bolsonaro terá uma reunião com o prefeito e lideranças da Zona Sul do mezanino do pavilhão da Fena Doce, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E agora os compromissos de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo nesta terça-feira. Fernando Haddad, do PT, visita a cidade de Santos. As atividades começam às 10 da manhã com concentração de militantes e movimentos sociais na Praça Visconde de Mauá. No local, Haddad concede entrevista coletiva à imprensa e às 11 a entrevista será para a TV Tribuna e o jornal A Tribuna de Santos. Às 2 da tarde tem encontro com vereadores e lideranças no centro da cidade. Às 3, visita ao prefeito de Santos, Rogério Santos. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, visita o Hospital das Clínicas, onde apresenta o Inova HC sobre saúde digital. Às 9h30 da noite, participa de live com presidentes dos conselhos de pastores de São Paulo. Agora são 7h55. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, declarou que vai retirar as câmeras dos uniformes dos policiais militares caso seja eleito governador do estado de São Paulo. A declaração foi dada em entrevista a uma emissora de rádio na última sexta-feira. Nas palavras dele, os equipamentos representam uma desvantagem do policial em relação ao que ele chama de bandido. Especialistas em segurança pública apontam os riscos caso a PM retire os equipamentos das fardas dos agentes. A reportagem é de Júlia Pereira. O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que, caso eleito, irá retirar as câmeras dos uniformes dos policiais militares. A fala foi registrada durante uma entrevista concedida pelo ex-ministro da Infraestrutura na última sexta-feira. As câmeras são utilizadas desde 2020 para registrar as ações policiais em áudio e vídeo. Thalita Lima, coordenadora de pesquisa do Panóptico, projeto do Centro de Estudo de Segurança e Cidadania, que monitora a adoção da tecnologia de reconhecimento facial pelas instituições de segurança pública do Brasil, explica que as câmeras acopladas nas fardas dos PMs são uma das medidas voltadas ao reforço da transparência da ação policial. As câmeras operam como uma forma ou uma tentativa de restabelecer a confiança, a legitimidade da instituição policial que, por inúmeras razões e episódios de violência, tem sido questionada. De forma geral, elas podem mitigar as ações violentas, como o uso de força desproporcional dos policiais, e também podem deter e diminuir o abuso ou crime, seja por parte dos cidadãos, seja por parte da polícia, além de auxiliar a criação de um sistema que respeite o devido processo, baseado nas melhores evidências sobre o que ocorreu. Ela oferece subsídios para procedimentos legais ou revisões por órgãos de controle policial. Na mesma entrevista, Tarcísio de Freitas afirmou que as câmeras são uma desvantagem do policial em relação ao bandido, nas palavras dele. Essa não é a primeira vez que o aliado de Bolsonaro manifesta sua intenção de acabar com a tecnologia adotada pela PM. Em maio, ele afirmou em entrevista que as câmeras limitam a ação dos policiais e podem ser até uma ameaça aos agentes. Mas um levantamento da própria corporação contradiz a fala do candidato ao governo. Os números apontam que entre os meses de junho e outubro de 2019, 2020 e 2021, as ocorrências de resistências às abordagens policiais caíram 32,7% nos batalhões que adotaram os equipamentos. Já nas unidades que não utilizam a tecnologia, a queda foi apenas de 19,2%. Também houve redução no número de confrontos, que caiu 87% nos batalhões que utilizam a tecnologia, percentual 10 vezes maior do que o registrado nas tropas sem câmera. A produtividade também cresceu após a instalação dos aparelhos nas fardas. O número de flagrantes subiu 41,4%
e de apreensões de armas de fogo cresceu 12,9%. Segundo Ariel de Castro Alves, advogado especialista em direitos humanos e presidente do grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, a retirada das câmeras dos uniformes dos agentes pode estimular a violência policial. Desde que os equipamentos começaram a ser utilizados, a letalidade policial despencou 72%, conforme os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A retirada das câmeras estimularia a violência policial, porque daí nós já temos uma medida que tem gerado maior controle das ações policiais, maior fiscalização, que os policiais estão então mais atentos a essas situações para não serem acusados de abusos, de torturas, de assassinatos de pessoas, na medida em que se retira seria uma grande responsabilidade, seria uma atuação criminosa da autoridade, no caso aí de quem pretende ser governador, estar retirando essa providência que diminuiu os abusos, a violência, o descontrole das polícias e os assassinatos cometidos por policiais. Apesar da vontade de Tarcísio de Freitas de retirar as câmeras dos uniformes dos policiais, o gerente de advocacy do Instituto Sou da Paz, Felipe Angeli, lembra que a decisão não cabe somente ao governador do estado, mas que deve estar de acordo com os interesses públicos. Ainda que seja eleito governador, para qualquer ato administrativo, ainda que seja uma questão da ordem do executivo, né, que é a administração das polícias, o ato administrativo, o ato do agente público tem que ser justificado, tem que ser embasado, tem que atender o interesse público. Eu acredito que ele já teria problemas em provar isso, até porque o investimento dessa monta por parte da polícia tem estudos técnicos que justificam isso, a gente tem resultados. Acredito que ele nem consiga fazer isso, porque isso não é nem autorizado pela lei. Em segundo lugar, há uma questão de investimento realizado. Então, isso esbarra até uma questão de probidade administrativa, ou seja, todo esse dinheiro que foi feito, esse investimento foi feito, vai ser feito o quê? Né? Há que ser esclarecido isso também. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.